Derivação com uso de afixos se dá em três casos. A gente vai chamar de derivação prefixal, também chamada de prefixação, de derivação sufixal, também chamada de sufixação, e de derivação parassintética, também chamada de parassíntese. Iniciando pela derivação prefixal, ou prefixação, selecionei aqui algumas bases, a partir das quais serão formadas outras palavras. Da palavra nacional, por exemplo, se forma internacional. Da palavra normal, por exemplo, se forma anormal. De legal se forma ilegal. De confiar se forma desconfiar. De fazer se forma desfazer. E com essas 5 palavrinhas aqui, conseguimos já começar a nossa conversa. No caso da derivação prefixal, da prefixação, desses casos em que o afixo, esse morfema que forma palavras, ocorre antes da base, não é? A base está aqui nacional e o afixo antes, em internacional. A base é aqui normal e o afixo antes, anormal. São os prefixos, não é? Um afixo antes, né? Daí derivação prefixal, prefixação. Bom, nesses casos é fundamental observar o significado de cada um dos prefixos. Que traço semântico, que sentido eles agregam à base. No caso de internacional, é fácil perceber que o sentido desse prefixo é semelhante ao da palavra entre, não é? Porque uma relação internacional é uma relação entre distintas nações. No caso de anormal e de ilegal, é importante observar que são prefixos diferentes, esse a e esse i, porém de significado semelhante, né? Já que anormal indica algo que não é normal, esse a é ausência de, no caso, ausência de normalidade no anormal, e esse i indica negação, uma coisa ilegal é uma coisa não legal. Os sentidos não são exatamente os mesmos, mas são muito semelhantes. Então, seria possível que, numa interpretação de um texto, fosse necessário observar que diferentes prefixos podem conduzir a uma mesma linha de raciocínio, a uma mesma orientação argumentativa, dada essa semelhança semântica, né? O anormal é o não normal e o ilegal é o não legal. Outra coisa importante é notar casos em que um mesmo prefixo pode receber sentidos diferentes de acordo com suas bases. Assim como uma palavra pode mudar de sentido conforme o contexto, um prefixo também pode mudar de sentido conforme a circunstância. No caso de desconfiar, o des tem o sentido de negação, né? Desconfiar é não confiar. Agora, desfazer já contém um sentido um pouco diferente, que é o de ação contrária. Veja só, não é necessário que antes eu tenha confiado para que agora eu desconfie. Porém, só é possível desfazer uma coisa que foi feita. Se aqui eu tenho sentido de negação, desconfiar é não confiar, aqui eu tenho sentido de ação contrária. Só é possível desfazer o que antes foi feito. No caso da derivação sufixal, quando então as palavras se formam por um afixo posto depois da base, por um sufixo. De esclarecer, desse verbo, é possível se formar o substantivo esclarecimento. De dobrar, é possível se formar aqui o adjetivo dobrável. De espécie, se formou um neologismo, por isso eu vou usar aqui as aspas, é uma palavra nova, uma palavra ainda recente na língua portuguesa, que é especismo. Aqui, algumas coisas são importantes observar quando temos um sufixo. Uma delas continua sendo o sentido. Perceber que esse mento aqui, de esclarecimento, tem a ideia de ação, apedrejamento, ação de apedrejar, esclarecimento é o nome da ação de esclarecer. Aqui, esse vel, endobrável, tem o sentido de possível, de possibilidade.
uma coisa risível, uma coisa que pode provocar o riso, uma coisa dobrável, uma coisa que se pode dobrar. E aqui, esse ismo de especismo é o mesmo que ocorre em racismo, é o mesmo que ocorre em machismo. Ele está associado a preconceitos, né? Esse termo foi cunhado por defensores de direitos dos animais para designar o que eles consideram uma espécie de preconceito contra o animal, ver o animal como uma espécie inferior à nossa, seria nessa língua o especismo. Assim como o sexismo é um preconceito em relação ao gênero, assim como o racismo é um preconceito em relação à raça, então é possível dizer que esse ismo, nesse contexto, indica preconceito em relação a. Claro, esse ismo nem sempre apresenta o mesmo significado. Uma palavra como marxismo, uma palavra como positivismo, ele indica uma corrente de pensamento. Né? Também aqui no caso de um sufixo, é possível que o sentido mude conforme o contexto. Além dessa questão semântica, é importante observar também uma questão mais gramatical. Normalmente, os sufixos constroem palavras de uma classe gramatical diferente da base. No caso de esclarecer, temos um verbo que deu origem a um substantivo, tal como apedrejar seria um verbo que daria origem ao substantivo apedrejamento por esse mesmo sufixo. É possível então afirmar que esse sufixo é especialista em, partindo de um verbo, criar um substantivo. Nesse outro caso, em dobrável, temos aqui o verbo dobrar e a partir dele um adjetivo, assim como rir, risível. Então, esse sufixo tem essa especialidade de verbo a adjetivo. É um formador de adjetivos. Aqui no caso de espécie e especismo, não houve essa conversão. Não é obrigatório que sempre essa palavra seja de uma nova classe, mas é possível que alguns sufixos se especializem nisso. Na derivação sufixal, isso é importante observar. Vamos agora para a parassíntese, também conhecida como parasintética. Aqui, a partir de turma, essa será a base, surge enturmar. De claro, esclarecer. De padrinho, apadrinhar. O que esses casos têm em comum? Nas três palavras ocorre um prefixo, aqui no caso em, e um sufixo, em esclarecer a mesma coisa, em apadrinhar a mesma coisa, um prefixo e um sufixo que se dão de modo simultâneo. A marca da parassíntese é a simultaneidade no acréscimo de prefixo e sufixo. E como somos capazes de perceber essa simultaneidade? Basta observar aqui que não existe a palavra turmar, que não existe a palavra clarecer, que não existe a palavra padrinhar. Quer dizer, para que surja essa nova palavra, é necessário que prefixo e sufixo ocorram ao mesmo tempo, ocorram simultaneamente. É a simultaneidade que caracteriza a parassíntese. É diferente do que acontece numa palavra como desconhecimento, que eu anoto aqui, numa espécie de rascunho. Porque aqui é sim verdade que nós temos um prefixo, que nós temos um sufixo, mas não é verdade que eles sejam simultâneos, afinal de contas, existe a palavra conhecimento. Esse des e esse mento não são interdependentes, diferente desse em e desse ar, de enturmar, desse esse e desse esser, de esclarecer. Essa interdependência é que forma a parassíntese. Outra coisa que pode ser observada é que na parassíntese a palavra de base é um nome. Quer dizer, é um substantivo ou um adjetivo, jamais um verbo, é um nome. E a palavra de origem é um verbo. A parassíntese tem uma função semântica importante, que é partir de uma palavra cujo sentido é estático, como turma, e
criar a partir dela um processo, como o processo de enturmar, como o processo de esclarecer, como o processo de apadrinhar. Bom, essa é a marca fundamental da parassíntese, prefixo e sufixo simultaneamente.